Quero ler com vocês aqui apenas um versículo antes de ler o texto. Marcos capítulo 4, versículo de número, cadê você? Versículo 38. Marcos capítulo 4, versículo 38, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que morramos? Só até aí, enquanto deixa aberto. Estavam no meio de uma tempestade, os discípulos. E Jesus no barco também, Jesus dormia. E os discípulos fazem uma pergunta. Acorda Jesus, faz uma pergunta para ele: Mestre, o Senhor não se importa que a gente morra? Essa era a pergunta deles, né? E vamos ser francos, quando eu estou passando por tempestade, quando você está passando por tempestade, você não é tentado falar: Deus, cadê você? Cadê o Senhor, né? Cadê o Senhor? Onde é que o Senhor está? O Senhor não está vendo o que eu estou passando, Senhor? O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não está vendo esse filho que não toma rumo de jeito nenhum? Esse marido cãibroso, essa esposa que não consegue fazer o papel dela de jeito nenhum? Você não está vendo isso, Senhor? Você não está vendo, Senhor, essa tempestade que está na minha vida? Às vezes nós fazemos essas perguntas. Senhor, você não está vendo minha conta no vermelho? Já tem uns 10 meses que ela não consegue entrar no azul. Você não está vendo? O Senhor não se importa com isso? E é por isso que eu pedi para você começar apontando o dedo para o discípulo e falar: Deus se importa com você. Deus se importa com você. Deus se importa. Vamos ler agora o texto todo, tá bom? Essa pergunta foi uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, né? Em um momento de vida ou morte. Eles estavam ali entre a vida e a morte. O barco enchendo d'água, vamos naufragar, vamos morrer tudo afogado. E por isso que eles fazem essa pergunta. Um momento difícil, um momento de provação, um momento de dificuldade extrema. E a prova foi tão grande que eles chegaram a duvidar. Duvidaram, né? Mas vamos lá. Marcos 34, a partir do verso 35. Eu vou ler, você me acompanha, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para o outro lado, para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Por que é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, contexto do capítulo 4 de Marcos, se você observar antes aí, Jesus está num dia intenso de mensagens. Ó, irmã Sabrina, né? É isso, que bom também te ver aqui, né, irmã Sabrina? Seja bem-vinda. Jesus está num dia intenso de pregação. E ele prega 4 sermões antes de entrar no barco com os discípulos. Não sei você que tem o costume de pregar, né? O máximo que eu já preguei foi 3 vezes num dia, assim, né? De manhã, de tarde e à noite. E olha, gente, não precisa ser 3 vezes não. Hoje, por exemplo, dia de domingo, geralmente é um dia que eu estou cansado depois disso. Era um dia onde Jesus estava extremamente cansado. 3 dias, 4 sermões,
diferente, ele conta o sermão, ele ensina 4 parábolas, né? Que ele ensina antes de entrar no barco para os discípulos. E ali é revelado para nós a humanidade de Jesus. Ele se cansava, estava cansado. E ele dá uma ordem para os discípulos: entra no barco, vão para o outro lado. Eu preciso de um descanso. E eles começaram a atravessar o lago, né? E assim que começaram a atravessar, Jesus vai logo para a polpa do barco. Não sei se você sabe, né? A polpa do barco é aquela parte de trás, tá? A frente é proa, né? Lá no fundo é a polpa do barco. Geralmente onde fica ali algum lugar para a cabine, né, do barco. É bom lembrar que esse barco aqui não é uma canoa, né? Não é uma canoa igual a gente foi pescar daqui a pouco, foi para o retiro, né? E aí não é uma canoa, é um barco, talvez mais ou menos do tamanho aqui dessa igreja. Era um barco que cabia no mínimo 13 homens, né? No mínimo, provavelmente tinha um pouco mais. E Jesus manda eles entrarem e vamos seguir viagem. Vamos. Só que Jesus entra, está cansado, o que ele faz? Vai dormir. Mas a ordem de entrar e de seguir viagem é de Jesus. Tá? Logo em seguida, Jesus entra, deita lá e começa, já agarra no sono, né? Parece que ele desligou um botãozinho lá e pum, dormiu. Logo em seguida, o que acontece? Começa uma tempestade, um vento forte, o mar agitado, batendo. O texto diz que o mar batia nas ondas. Em Mateus diz que as ondas açoitavam o barco. E aqui em Lucas diz que a água estava entrando no barco, estava se enchendo, o barco estava se enchendo de água. E os discípulos então, desesperados, imagina, né, o desespero. Nós passamos, né, uma coisa nem perto disso, mas bem difícil também, no mar, né, com aquelas ondas, né, Michelle grávida, e o barco não conseguia passar pelas ondas, e a gente foi olhando e falou: vamos, não dá certo esse negócio não, vamos para a terra firme. Eu fico imaginando aqui, né, um açoite do mar, a água entrando, e os discípulos desesperados, e eles olham para Jesus está como? Um ronco bom. Mas os discípulos vão lá: Jesus, acorda Jesus, acorda. E Jesus acorda, o texto diz que ele desperta do sono, acorda, e ele acalma, né? Ele dá uma palavra, ele repreende o vento e ordena ao mar que se acalme. A palavra de Jesus: vento, sossega aí, pare. E o mar, ele fala: fique calmo. Ele dá uma ordem, imediatamente o mar para, o vento também. E aí Jesus vai dar uma palavra também para os discípulos, fala aí, dá uma repreensão no vento, no mar e nos discípulos também, né? Ele fala: por que vocês são tão medrosos? Será que vocês não têm fé ainda, né? E eles ficam muito admirados, falam: quem é esse? Fazem uma outra pergunta, né? E esse é o contexto desse texto. E eu quero aplicar algumas coisas aqui na nossa vida em relação à importância. Alguns momentos da nossa vida, momentos de dificuldades, momentos onde a gente está atravessando por fases difíceis na nossa vida, às vezes a gente faz essa pergunta para Deus: Deus, o Senhor não se importa com o que está acontecendo? Será que eu não sou importante? Nós temos essa carência, né? Às vezes no casamento, na vida com o pai, com a mãe. Às vezes a gente faz pergunta até para o pai: pai, será que você me ama mesmo? Ou para a mãe, né? Me ama mesmo? E às vezes com Deus também. Mas Deus se importa. Eu queria que você hoje saísse daqui pensando nisso. Deus se importa comigo. O que você está passando, o que você já passou até aqui, o que você ainda vai enfrentar pela sua vida no futuro, nunca se esqueça disso. Deus se importa com você. É natural essa pergunta também, é do homem, é do coração humano. Porém, Jesus aqui dá algumas dicas para nós de como a gente ter a convicção cada vez maior, de como na hora da aflição a gente conseguir responder essa pergunta: não, eu compreendo que Deus realmente me ama.
E quero destacar algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu quero destacar é no versículo 38, que a gente começou lendo. Agora eu quero ler o início dele, que diz assim: ó, Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Jesus está aqui ensinando, dando algumas aulas, né? Agora Jesus está indo para a parte prática com os discípulos. Ele passa o dia pregando, ensinando para a multidão e ensinando para os discípulos. Agora ele fala: vamos para o prático. Entra no barco, nós vamos para o prático. Vamos lá no barco. Entrou no barco, começa a tempestade, então é o prático. Vocês não aprenderam? Eu falei quatro sermões, vocês viram eu explicando, ensinando. E eu expliquei para vocês, agora vamos para o prático. Vamos entrar dentro do barco. E aí, Jesus entra e já começa dando outra aula. Ele vai simplesmente dormir. O que a gente pode aprender com isso? O descanso, gente, é algo fundamental para a nossa vida. Descanso. Quero que você guarde a primeira coisa. Deus se importa com você e Ele quer que você descanse. Descansar. Guarda essa palavra. Descansar. É necessário que você descanse, que eu descanse. Jesus descansou e é necessário que a gente descanse também. É importante que a gente saiba que toda vez que você decidir tomar uma posição em relação à sua vida espiritual, a tempestade vai se levantar. É normal. É assim, não, pastor, não aguento mais não, meu filho. A questão não é essa. A questão é você não entender o que é normal a tempestade. E ela não vai te matar. Por quê? É simples, Jesus. Quem chamou eles para o barco? Jesus falou: entre no barco e vamos atravessar. Ora, ele já conhecia, já sabia que Jesus, quem era Jesus, já tinha visto as curas que Jesus fez, os sermões, tudo que Jesus ensinou, ele já sabia. Mas Jesus entra no barco, vai dormir, a tempestade chega, e eles estão com medo de quê? Da morte física. Ou seja, não tinham aprendido nada ainda de Jesus. No prático, Jesus falou: o primeiro teste já estão sendo aí. Mas aqui Jesus está ensinando para eles: ó, descanse. E no tempo onde a gente está, né, eu tenho falado isso, repetido sempre, a gente está correndo tanto que às vezes a gente tem que, a alma está gritando, me espera, você foi sem mim. O corpo está lá na frente, a alma ficou, né? De tanta correria, de tanta coisa, e aquela frase: pastor, correria, né? Já virou jargão, qualquer coisa, é correria. Correria nada, é falta de planejamento, às vezes, é falta de foco. Não adianta, né? A gente tem que priorizar uma coisa ou outra, e uma das coisas que tem que ser prioridade na sua agenda, na minha agenda, é descanso. Quem não leva a sério descanso, uma hora vai dar ruim. Quando dá ruim, por falta de descanso, dá ruim com força. A pessoa entra em parafuso, fica doidão, espana a rosca, vai, né, some. Tem uns que já vi casos assim, de pastor mesmo, o cara sumiu, saiu andando na rua assim, foi embora, foi achar ele em outra cidade, doidão lá, não sabia, nem ele sabia onde estava. Por quê? Por falta de descanso. Descanso físico, estou falando do descanso físico. A gente trabalha. É claro, né? Não leve para o lado, né? Ou aquele que gosta de uma redinha, um suquinho, não é isso que eu estou falando, não. Você tem que ter um dia na sua semana para descansar. Um tempo para você dormir, recarregar a bateria, dormir bem à noite, procurar dormir. A noite foi feita para dormir. Dormir de noite, acorde, né, cedo, mas durma bem, descanse, leve isso a sério. Será que Jesus, gente, se Jesus desse uma palavra, será que ele precisava dormir? Você podia ficar ligado nos 3 anos de ministério dele, mas ele, o homem, ele mostrou para os discípulos: olha, eu trabalhei, nós trabalhamos hoje o dia todo, pregando, ensinando, mostrando, mas é necessário descansar. Leve isso a sério. Descanso físico, descanse. Eu sei que aqui só tem gente
Por isso que eu estou tocando nisso, porque eu sei da vida de vocês, né? Eu conheço a vida de vocês. Eu sei que a turma está trabalhando, e é bom, trabalhar é bom, tem que trabalhar mesmo, tem que trabalhar. Na máquina tem os catarrentos aí, tem que trabalhar. Tem que trabalhar para sustentar os meninos, né? Botar, vestir, alimentar. Então, tem que trabalhar mesmo, mas leve a sério o descanso. Descanso. O dia de Deus. Hoje de manhã a gente leu em Gênesis capítulo 1. Deus descansou. Sétimo dia, né? Deus descansou. Meu Deus, será que Deus precisa de descanso? Claro que não. Por que isso está registrado? Para ele mostrar para nós precisamos descansar. Então descansa fisicamente e espiritualmente. Jesus estava descansando, dormindo, porque ele sabia que ele chamou os discípulos para quê? Para ir aonde? Vamos ao outro lado? Ele sabia que ele ia chegar lá. Ele sabia que ele ia chegar do outro lado. Mas ele foi dormir e descansou. Por quê? Porque ele confiava, estava confiando como homem, confiando inteiramente no poder de Deus também. Deus Pai estava guardando eles. Então descanse desse jeito também. Descanso espiritual, descanso sabendo que Deus está cuidando de você. Glória a Deus. Deus sabe, Ele cuida. Se Ele te deu a palavra, fica firme e vai embora, porque descansa nesse sentido. Aí já não é mais de dormir, não é mais o físico, é o descansar sabendo que Deus está cuidando. Vai fazendo a sua parte, que Deus está cuidando. Deus está cuidando e vai providenciar. Vamos lá. Verso de número 40 diz assim: segundo, primeira coisa, descanso, tá? Primeiro destaque aí nesse texto. Segundo, para você ter convicção de que Deus se importa com você. Verso 40 diz assim, a primeira parte do verso diz: então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Deus se importa com você, não se esqueça disso, mas é importante que você vença o medo. O medo é algo que pode paralisar a nossa vida. Medo é algo que pode travar a nossa vida. Medo é algo que pode impedir de a gente alcançar lugares que a gente jamais alcançaria se a gente tiver continuar com medo. E interessante nesse texto é que vento, mar, são duas coisas da natureza que são incontroláveis. O homem não controla o vento. Se o vento vem, derruba o Titanic, derruba qualquer mar, derruba. O homem constrói barragens aí, né, tudo achando que tem muita força, pensa que não, vem a água, derruba tudo. Vento e mar são coisas incontroláveis, assim como doenças, tempestades, situações que estão fora do nosso controle e que causam medo. Tem coisas que estão fora do nosso controle e causam medo. E é natural o medo, mas o que é o segredo? O que Jesus estava chamando a atenção dele? Não tenha medo. É natural que você o sinta, mas apesar de você sentir, não deixe que ele te pare. Nós estamos aqui há 7, vivendo o 8º ano, mas no primeiro ano que a gente estava aqui, o Djalma vai lembrar. Você lembra que você deu um socorro para nós, Djalma? Lembra? Nós tivemos um acidente de carro, estávamos nós 4, inteiro, a família inteira, né, indo em Brasília, e perto de Abadiane, 5 anos antes de chegar a Abadiane, um carro veio na contramão, uma caminhonete, né, deu uma pancada tão forte do meu lado aqui do Calé, que arrancou a roda e partiu o eixo traseiro do carro. E já não viu lá, foi nos socorrer, lá nos buscar. Naquele momento daquela pancada, eu peguei assim, eu fiquei quase uma semana depois assim andando, né? Com medo. Meu Deus! Mas na hora Deus veio e me trouxe à mente, o Espírito Santo de Deus trouxe à mente a seguinte frase: não tenha medo, eu estou com vocês. Glória a Deus. Fui eu que levei vocês para lá. O carro vai se acabar, mas deu perda total o carro. Vocês lembram? Mas eu senti muito medo.
Caleb tinha meses, Rebeca tinha 2, 3 aninhos, minha esposa, a família toda. E ali foram assim, acho que mais ou menos uns 50 segundos, sabe, os mais longos da minha vida. Mas eu falei, Deus, estamos juntos, vamos lá. Um lá tinha ribanceiro, o carro sem roda atrás e arrastando, faísca. Eu falei, meu Deus, esse carro pode explodir, pegar fogo, passa tudo dentro da cabeça. Não. Mas Deus estacionou o carro assim, no acostamento, aí deu trabalho para tirar, né? Foi no acostamento. Jesus amado, obrigado. Mas eu senti medo. Por quê? Por causa da circunstância. É natural que a gente tenha essa circunstância. E Deus não nos culpa, nem nos deixa de acudir pelo motivo de a gente sentir medo. Mas é importante que a gente entenda que Jesus está conosco. O que Ele quer que a gente saiba? E como que a gente faz para vencer o medo? Né? Trazendo a memória, Ele está comigo. Se Jesus está no barco, não tem medo. Ele disse, vamos atravessar. Se Jesus te chamou, se você está com Ele, de fato, de rocha, de verdade, não tenha medo, porque você vai atravessar. Essa tempestade vai passar. O momento vai passar. Passou, estou aqui contando já faz 6 anos. Se ele não estivesse com a gente, provavelmente a gente estava agora já com... Não, com ele não, né? Você não estava com a gente, então não estava lá também. Mas, se não fosse ele guardando, a gente não estaria. Mas ele guardou, e porque ele tinha um chamado, ele chamou, vamos para Pirenópolis, eu tenho uma obra lá com vocês e eu vou guardar vocês. Foi o que o Espírito Santo trouxe. Vença o medo. Vença o medo. Deus se importa com você, mas vença o medo sabendo que Ele está com você. Tendo a convicção disso. Não se esqueça disso. Verso 40 ainda, a segunda pergunta, que Jesus faz 2 perguntas, né? Eles fazem uma pergunta para Jesus, Jesus devolve com 2, né? Pergunta, por que vocês são tão medrosos? Pare de medo, abandona esse medo, joga esse medo fora. E a outra pergunta que Jesus faz no verso 40 ainda, ele diz, como é que ainda não tem fé? Eita, essa é de lascar, né? O que é a fé? É acreditar naquilo que ainda não estamos vendo, né? É a firme, a convicção de fatos, de coisas que não se veem, mas a convicção, a certeza de que estamos esperando. Hebreus 11:1. É isso? Isso é fé. Deus já fez algo, Deus já no passado já fez algo na sua vida, na minha vida, já. Por que Ele não vai fazer de novo? É isso que Jesus está dizendo. Todo ser humano que se encontra de fato com Jesus tem experiência para contar e se lembrar com Ele. Todo ser humano que se encontrou, aí talvez esteja um grande problema. A nossa fé, a fé que a gente professa muitas vezes, às vezes é baseada em um fruto de um igrejamento. Eu e Michele temos orado pelos nossos filhos, para a gente não deixar os nossos filhos serem igrejados. A gente ora constantemente, quase todo dia. Deus dá experiência da Rebeca, do Caleb, com o Senhor, para eles não serem igrejados, para eles não serem acostumados na fé a ir para a igreja e não ter experiência com Jesus. Quem se encontra com Jesus tem experiência para contar dele. A primeira experiência é o dia que ele entra. O dia que o Espírito Santo convence e fala, você agora é meu, estamos juntos. E ele chora, ele se arrepende, ele vai para a Bíblia, ele chora de novo, e chora. Ele passa umas 2 semanas, um mês, eu passei uns 3 meses chorando. Pensa, uma irmã chorando. Lembro até hoje, eu arrepio até agora o cabelo. Por quê? Foi a primeira experiência que Deus me deu. Chorava qualquer coisa, eu vi um passarinho, ele cuida do passarinho, cuida de mim, começava a chorar. Vinha água no ouvido, fluíram rios de água, eu começava a chorar de novo. Era choro, mas por quê? Experiência para contar. E quem se encontrou com Jesus, estou falando aqui agora, tenho certeza que muitos estão se lembrando do dia que o Espírito Santo tocou, começou e você não sabia nem explicar.
para a mulher: por que estava chorando? Não sei, estou sentindo algo bom. Está chorando por quê? Não, porque é bom demais. Então, que história, não é? Então, quem se encontra com Jesus, todo ser humano que se encontra, tem uma experiência para contar. E aqueles discípulos já tinham se encontrado com ele. Jesus estava revelando para eles, para os seus discípulos, que, olha, guarda isso, gente, isso aqui é ouro, tá? Jesus está revelando para os discípulos que a fé é construída pelas experiências a partir do encontro com Ele. A fé não é algo estático, a fé é algo para crescer. A fé é algo que Deus criou para que a gente cresça nela, para que a gente alcance lugares sobrenaturais mesmo. E é por isso que Jesus faz a pergunta para eles: por que vocês ainda não têm fé? Não é possível ainda. Vocês já viram eu curando, vocês já tiveram experiências. E aí, a fé, através da experiência, ela vai sendo construída, edificada, aumentada, sabe? Daí vem a importância daquilo que eu tenho pregado muito nesse púlpito, a importância de você estar na comunidade de fé, porque é nessa comunidade que Deus vai te dar as experiências. É nessa comunhão que Deus vai te dando experiência. Você vai vivendo lá, e aqui você vai compartilhando e vai fortalecendo o outro, e a sua fé, você vai vendo as experiências e vai falando: uau, vai contando, vai vendo e vai recebendo. E naquele dia os discípulos haviam ouvido 4 sermões, que a fé, o crescimento da fé vem pela experiência e pelo conhecimento de Jesus. Essas duas coisas, guarda isso, as experiências que ele vai dando e o conhecimento que você vai tendo dele. Jesus ensinou várias coisas naquele dia para eles. 4 sermões do mestre, direto aqui. E eles não aprenderam muita coisa. Depois eles discerniram, mas naquele momento eles não aprenderam. Mas Jesus está revelando o quê? Você quer realmente ter fé, você quer que a fé cresça, comece a olhar a partir da experiência que você teve. Talvez você entrou aqui hoje preocupado, um monte de coisa. Talvez entrou com uma tempestade, talvez deixou uma tempestade em casa, chegar lá vai ter que dar uma ordem para o vento parar, o mar sossegar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Lembra que você já passou por outras tempestades? Elas não te afogaram, elas não te mataram, não tiraram você da fé. Lembra disso? Ô pastor, estou aqui, o negócio está feio. Lembra daquela outra feiura que você passou? Foi uma experiência que Deus já te deu. Então pensa nela, ora, opa. E é isso que Jesus está ensinando. Discípulos, vocês lembram que a gente já passou outras experiências juntos? E nós vamos vencer. Você vai vencer, fica firme, continua firme. Essa que você está vivendo hoje, você vai vencer também. É mais uma experiência para contar, se você a encarar. Porque corre o risco de quê? De você abrir mão, corre o risco de você abandonar, de você não querer atravessar, pular no barco. Não vou mais não, fiquei com medo, não vou mais. Opa, Jesus está dizendo para você: você quer crescer, sua fé continue no barco. Eu já te dei outras experiências, desde a sua conversão, já te dei quantas experiências. Você vai vencer, você vai crescer. 4 e último, verso 41, mais uma pergunta, né? Mais uma pergunta. Diz assim, o verso 41: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Em uma geração que nós estamos vivendo, uma geração incrédula, uma geração que chacoteia, que tem a coragem de colocar na Sapucaí uma figura de Satanás puxando Jesus numa corrente, uma geração onde tem coragem de botar uma figura numa cruz com os seios, como se fosse uma mulher, dizer que é Jesus. Essa é a geração que nós vivemos, uma geração incrédula, que não crê, que está chacoteando de Deus. E nessa geração Deus está nos desafiando
com essa mesma pergunta aqui que os discípulos estão fazendo. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Deus está desafiando os seus filhos nessa geração a aumentar o temor. Então, se você quer compreender que Deus se importa com você, aumente o temor a Deus. Tema a Deus, continue temendo e aumente o temor a Deus. É um temor, é um medo santo, vamos dizer assim. Deus existe. Quem é esse? Era a pergunta. Esse é aquele que criou o mar, a luz, os céus, as estrelas. Quem é esse? É aquele que fez o paralítico andar. Quem é esse? É aquele que resolveu aquele outro problema e que pode resolver esse. Quem é esse que dá uma ordem, que cria tudo, que manda a luz acender sem a Alexa existir e a luz acende? Quem é esse? É o Criador. Quem é esse? É aquele que a gente deve temer, tirar os pés, porque o lugar onde ele está é santo, santo, santo. Nós somos a geração chamada a viver na contramão e aumentar o temor. Aumentar o temor. Possuídos de grande temor. Quer realmente desfrutar, ter a consciência cada vez maior da importância que você tem para Deus. Cresça no temor a Deus. Quem é isso? Como? Conhecendo Ele. Vivendo as experiências, degustando cada experiência que Ele trazer, que Ele trouxer para você. Trazer nada. Quem é esse? É aquele que desceu da sua glória para salvar a mim e a você, para nos conectar com Ele. Aumente o temor e você vai sentir. Quanto mais temor eu tenho de Deus, mais eu sinto quanto que Ele se importa comigo. Quanto mais eu me entrega total, uma entrega sem igrejamento. Não é ir à igreja, é uma entrega de corpo, alma, espírito. É sentir, é ter experiência para contar, uma fé para compartilhar. Cresça nesse temor. 4 coisas pode vir a banda. Deus se importa com você. Glória a Deus. Por isso, descanse. Ele está cuidando. Ele está cuidando de você. Não há nada impossível que Ele não possa fazer na sua vida. Não há nada. Descanse nele. Descanse. Vença o medo. Não tenha medo, seja ousado na sua fé. Abandone o medo de tentar, o medo de tomar decisão. Meu irmão, você orou, Deus te mostrou na Bíblia, Deus falou, você conversou com alguém, teve um aconselhamento de alguém que anda com Deus, está combinando, vai, não fica com medo, avança, Deus está contigo. Não, estou com medo, que medo, nada, mas quem está com Deus está com tudo. Quem tem Deus do lado tem a maioria. Não tenha medo, vá. Tenha fé. Lembra, fé cresce. A partir de Deus revela para nós aqui, a nossa fé cresce através das experiências. Você vai colecionando. Conversa, pega uns crentes mais experientes, pergunta, você deu tanta experiência que não vai ter para contar. Tanto de experiência que Jesus já fez, que Deus fez, que Deus renovou, que Deus restaurou, foi fé. E assim Ele está fazendo, Ele quer fazer na sua vida, mas tem um tempo. Um tempo de perseverança. A fé é aumentada através de experiências que você vai somando. Por isso você vê, às vezes, você conversa com as pessoas assim, mais experientes, 20, 30 anos de vida cristã, e você vê uma serenidade, você vê que as coisas não abalam. Mas eu estou nesse... Calma, meu filho, vamos orar. Aí você dá vontade de falar, não, orar o quê? Eu quero solução. Não, calma, vai dar certo. Você chega, começa ali com pastor Osvaí, o irmão Lândia, a careca, não sei. Sérgio, está acabando os cabelos também, está aumentando o desmatamento aí. Você conversa, você vai dar certo. Oh, meu
Mas vai contar as experiências. Quantos caminhos estreitos já passaram? Ah, pastor, esses mais. Não, conversa com o mais novo na fé. Conversa com quem já durou um pouco menos na fé. Chama o Alisson, conta a sua experiência com Deus, como jovem, está aí na igreja há algum tempo, mas vai estar tão experiente quanto o Lando, assim, que você vai ver que tem experiência. Chama Rafa, porque a Rafa está lá nas crianças trabalhando. Rafa, conta uma experiência para mim de fé, para você ver a experiência que Deus já deu. Chama a Lohane. Tem experiência, João Vitor. Quantos aqui? Mas são pessoas firmes aonde? Na fé. Tá sol, tá sol, tá chuva, tá tempestade, coisa ruim acontecendo em casa, fora de casa, estão tudo firmes. Experiências para contar. Continua firme na fé. Se aliance com Deus cada vez mais. Cresça no temor. E você vai ver que a tempestade, querido, ela, na vida do crente, a tempestade é nada mais, nada menos didática de Deus para a gente crescer na fé. Só o que Deus quer. Ele quer o nosso bem, não quer o mal. Deus nunca quer o nosso mal. Toda tempestade, toda dificuldade é para que a gente cresça na experiência com Ele. Então guarda isso. O que você está vivendo hoje é apenas uma experiência no olhar de Deus. E você vai passar. Já vai se acalmar. Sabe por quê? Porque Deus está cuidando de tudo. Mas fica firme. Continua firme. Vamos orar? Quero orar com você. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu a capacidade de ter fé. E nós queremos crescer na fé, Senhor. Queremos sim aumentar o temor do Senhor. Nós queremos cada vez mais, Senhor, aumentar a convicção de que o Senhor cuida de cada um dos nossos dias. E nenhum deles está oculto diante do Senhor. O Senhor sabe de tudo. E é o Senhor quem nos chamou para atravessar. Com Deus clamamos que o Senhor nos ajude. Que é verdade, quantas vezes temos medo, quantas vezes nos falta fé, quantas vezes nós esquecemos do que o Senhor já fez antes. E às vezes duvidamos, aqui e agora, do que o Senhor é capaz de fazer. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a crer. Nos ajuda, Senhor Deus, a entregar. Nos ajuda a crescer no temor do Senhor. E a cada dia, Deus, ter a convicção de que o Senhor está cuidando de tudo. Abençoa cada alma que colocou os pés na Tua casa nessa noite. Ajuda, Deus, dando a tranquilidade de descansar. Descansar no Senhor. Descansar, crer que Ele vai chegar do outro lado, crer que a resposta virá, crer que o Senhor está cuidando. Ajuda, Senhor, ajuda. E que o Teu Espírito Santo, Deus, que é o único que pode convencer o homem de que o Senhor se importa, de que o Senhor tem um plano, de que os planos do Senhor são muito melhores e muito maiores e mais altos do que os nossos planos. Ajuda o Teu filho, a Tua filha, Senhor Deus, a se lembrar disso, de que sempre os Teus planos sempre serão os melhores planos. E o Senhor tem um para cada um de nós. Abençoa este casamento, abençoa, Deus, esse filho, abençoa esta esposa, abençoa esse marido, Deus, abençoa essas finanças, Pai, ajuda da saída. Senhor, abençoa essa saúde física, que essa tempestade da saúde física se acalme, que o Senhor dê uma palavra, Deus, e dá descanso, Deus, descanso nesse lar, nessa vida.
É a nossa oração, consagrando cada uma das vidas, cada um dos pedidos, cada um, Senhor Deus, das situações aqui enfrentadas. É a nossa oração, consagrando isso no teu altar, em nome de Jesus. Amém.